Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBES, e nós hoje estamos no episódio 19, onde vamos abordar indicadores de performance para gerenciamento da reconciliação medicamentosa. Esse foi um estudo bastante interessante que pela primeira vez definiu indicadores de performance para se gerenciar esse passo tão importante que é a reconciliação medicamentosa, que é o ato de identificar quais os medicamentos que o paciente está fazendo uso já desde a admissão e tentar conciliar esses medicamentos na prescrição atual, seja no sentido de suspender alguns medicamentos que porventura possam até ter contribuído para essa hospitalização, ou muitas vezes garantir que esses medicamentos estão inseridos na prescrição medicamentosa deste paciente. Então, o ato de reconciliar ele é um ato multiprofissional. Então acompanhe com a gente que você vai já entender quais são esses indicadores e por que eles são tão importantes. Bom, nesse estudo, um grupo de farmacêuticos hospitalares acabou desenvolvendo aí algumas sugestões de indicadores relacionados à performance do processo de reconciliação medicamentosa. Então, 26 indicadores foram escolhidos por esses também 26 farmacêuticos clínicos que participaram de pesquisas, de questionários através de 3 rounds, utilizando o método Delphi, que é um método estruturado para coletar informações de especialistas. Então, através dessas sugestões, eles chegaram aos seguintes resultados. Então, o consenso foi de que apenas 8 indicadores de performance relacionados à reconciliação medicamentosa são indicados para o gerenciamento de forma global, De forma global no sentido de ser adaptável a qualquer instituição de saúde. Então, o primeiro deles é a reconciliação medicamentosa executada na admissão, Então, incluindo a melhor história medicamentosa possível, o quanto essa história medicamentosa foi coletada, seja pelo enfermeiro, seja pelo farmacêutico ou pelo médico. Segundo indicador, participação interprofissional nos rounds de assistência ao paciente, Então, os rounds multiprofissionais, onde os médicos, enfermeiros e outros profissionais assistenciais discutem a história medicamentosa desse paciente e muitas vezes revisam a prescrição, é um indicador que eles identificaram como importantíssimo. O terceiro indicador é o quão completo os planos de cuidados farmacêuticos estavam. O quarto indicador, problemas relacionados à terapia medicamentosa que foram resolvidos, percentual de resolução. Quinto indicador, educação aos pacientes relacionado à doença e à medicação. Sexto indicador, educação do paciente no momento da alta. Sétimo indicador, reconciliação medicamentosa relacionada à alta. E o oitavo indicador, atividades de atenção ao paciente direcionadas de forma proativa e preventiva, De forma protocolar. Bem, esses foram os indicadores que chegou-se a um consenso de aplicação. As dicas que o IBES traz para vocês relacionadas a essa prática de reconciliação medicamentosa são as seguintes, as 3 dicas. Primeira, mapeie o processo de assistência farmacêutica na sua instituição, entendendo que o processo de assistência farmacêutica é enorme, Ele engloba tanto a parte logística, de dispensação, devolução de medicamentos, aquisição, também engloba a parte assistencial, e é principalmente na assistencial que a gente pede esse mapeamento com um foco bastante grandioso, porque com certeza vocês vão identificar alguns gaps importantes que precisam ser trabalhados. Segunda dica, defina práticas multidisciplinares de reconciliação medicamentosa na sua organização. Então, entendendo que a reconciliação não é uma prática só do farmacêutico, ela é uma prática que envolve o farmacêutico, o enfermeiro e o médico, Cada um tem a sua função muito bem definida nessa história. Muitas vezes é o enfermeiro e o médico que coletam
a história medicamentosa e o farmacêutico faz apenas a análise dessa reconciliação na prescrição. Em outros modelos, existe uma troca dessas funções, no sentido do farmacêutico também coletar a história medicamentosa. Isso vai variar de instituição para instituição, mas o que a gente precisa garantir é que essa análise seja feita, né? Não é incomum, principalmente em auditorias clínicas, nós identificarmos pacientes, por exemplo, em que o motivo da admissão dele foi um sangramento por uso de anticoagulante e esse mesmo anticoagulante, na mesma dosagem, continua a ser prescrito na prescrição medicamentosa hospitalar. Então, muitas vezes nem foi feita a análise do porquê desse sangramento e essa medicação que poderia ter sido retirada ou a dose modificada continua do mesmo jeito, tá? Então, bastante importante. E a terceira dica é gerencie o uso e gerencie a prática de reconciliação medicamentosa através do uso de indicadores, né? Nada mais é do que pegar essas sugestões desse estudo, né? Nem todos esses indicadores podem ser implementados ao mesmo tempo, muitas vezes na sua instituição, às vezes a coleta de dados é muito dificultosa, então comece por 1, por 2, por 3 indicadores e ao longo do tempo você vai estendendo isso para as maiores fragilidades que você, porventura, evidencie no seu processo de reconciliação medicamentosa e atenção farmacêutica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, marcar aquele seu amigo que porventura se interesse por esse assunto. Não esqueça também de nos contar quais são os temas que interessam a vocês, no sentido de vídeos gratuitos como esse, no sentido de outros cursos, sejam presenciais ou cursos de educação à distância que o IBS pode oferecer. E também não esquecer que esse episódio, assim como os outros, são um oferecimento do IBS e do IBS Knowledge in Healthcare, no sentido de atingir o objetivo maior de melhorar a assistência à saúde neste país. Obrigada pela sua atenção, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!